No episódio do Edu Responde dessa semana, falaremos a respeito de uma glicada que saiu de 9,3 e foi para 5,2. Será que é a cura do diagnóstico de diabetes tipo 2? Falaremos também a respeito do consumo de sucrilhos sem adição de açúcares. Está liberado para o diabético? E também falaremos a respeito do chá da folha de mamão. Será que é bom para quem possui diagnóstico de diabetes? 3 super conteúdos, então aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. E a pergunta de número 1, ela é a seguinte: Edu, se uma hemoglobina glicada sai de 9,3 para 5,2, considera-se curado de diabetes tipo 2? E a resposta é que, infelizmente, a gente não pode falar em cura em situações como essa. É claro que o que você conseguiu alcançar é um resultado excepcional. Você provavelmente conseguiu alcançar a reversão da necessidade em ter que utilizar medicamentos para poder controlar o seu diagnóstico de diabetes tipo 2. Ou seja, você consegue controlar a sua glicada através da manutenção de bons hábitos que provavelmente você praticou ao longo de toda essa evolução. Ou seja, você agora se alimenta melhor, pratica atividade física, enquanto estava com a glicada em 9,3, utilizou os medicamentos conforme o médico prescreveu e, ao longo de todo esse processo, ele foi reduzindo o uso do medicamento, por exemplo, a metformina, por exemplo, a glibenclamida, e agora, com uma glicada em 5,2, você se considera uma pessoa que conseguiu a reversão do uso dos medicamentos, mas não é em si a cura do diagnóstico de diabetes tipo 2, pois se você voltar a se alimentar mal, ganhar peso corporal, se tornar sedentária, a sua glicada tende a subir de novo, porque o que mantém a sua glicada em 5,2 acaba sendo a manutenção dos seus bons hábitos de vida. Se alimentar bem, diminuir carboidratos, praticar atividade física regularmente, manter um bom peso corporal. E se você voltar à vida antiga, entre aspas, você vai acabar causando aumento da sua hemoglobina glicada. Então você não está em si curada do diagnóstico de diabetes tipo 2, mas você está em um estado de reversão, ou seja, consegue manter a sua glicada saudável sem ter que utilizar medicamentos, mantendo uma boa alimentação, com maior qualidade de vida, mais autoestima, bom peso corporal, mais disposição e assim por diante. Então o meu conselho é: continue sim monitorando as suas taxas de glicada, de glicose em jejum, glicose pós-prandial, se alimentando bem e viva uma vida em equilíbrio. Em um dia da semana ou do mês, se permita comer alguma coisa que você tenha vontade, mas logo após retome os bons hábitos que te trouxeram esse excelente valor de hemoglobina glicada, tá ok? E a pergunta de número 2, ela é a seguinte: Edu, diabético pode comer sucrilhos sem açúcar, o que você acha disso? E a resposta é que, infelizmente, não. Por mais que não tenha a adição de açúcares, os sucrilhos são feitos à base de farinha de milho. E a farinha de milho é sim uma fonte de carboidrato e que, se você exagerar, vai causar o aumento da sua glicemia. Isso não significa que você possa comer uma vez ou outra, mas o ideal é evitar, porque tem farinha de milho e que vai causar o aumento da sua glicemia. E quando a gente come a farinha de milho através de um sucrilhos, na parte da manhã a gente já tende a ficar com a glicemia mais alta ao longo do dia e isso pode acabar prejudicando o seu tratamento, causando aumento da sua hemoglobina glicada a médio e longo prazo. Então não é um alimento que você deve incluir aí na sua rotina. Se
porventura você está com muita vontade de comer, se você comer uma pequena porção, não trará maiores problemas, desde que você faça sua parte nas outras refeições. Mas não torne um hábito o consumo de sucrilhos, inclusive os sem adições de açúcares, pois apesar de não ter a adição do açúcar em si, na sua formulação como um sucrilhos normal, ele vai ter carboidratos através da presença principalmente da farinha de milho, tá ok? E a pergunta de número 3, ela é a seguinte: Edu, chá de folha de mamão é bom para quem tem diabetes? E a resposta é que o chá de folha de mamão possui sim alguns benefícios, principalmente para quem possui diagnóstico de diabetes. Através de um estudo clínico que eu acabei avaliando aqui para poder dar uma resposta mais completa para vocês, a gente já observa que o chá da folha de mamão possui alguns benefícios interessantes, principalmente em relação a antibacterianos, então diminui a presença de bactérias, em relação também a antiviral, então pode ajudar em relação à diminuição de alguma infecção viral e também ação hipoglicemiante, ou seja, pode ajudar a diminuir a sua glicemia, sim. Porém, ainda é um estudo que está em desenvolvimento, ou seja, não tem resultados tão conclusivos em relação à utilização em pacientes diabéticos, por exemplo. Então, nós temos que ter cautela, mas fazer o chá com as folhas do mamão papaya, por exemplo, não vai trazer maiores malefícios, porém, você precisa ter atenção a alguns pontos. Você não pode substituir a utilização do chá da folha de mamão em relação à utilização dos seus medicamentos, ou seja, se o seu médico passou para você utilizar o glifage, você deve manter a utilização do glifage, mas você pode fazer o seu chá de folha de mamão sem maiores problemas, evitando excessos. Lembrando que, apesar de ser um chá natural, se consumir em excessos, pode trazer também malefícios para a sua saúde. Então, esse ponto é super importante. Inclusive, eu quero que você comente aqui embaixo se você quer que eu grave um vídeo mais detalhado, mais específico em relação à utilização do chá da folha de mamão para quem possui diagnóstico de diabetes, se realmente tem uma ação mais interessante para quem possui diabetes, vai ajudar a manter a glicose mais bem controlada. Porém, o que eu sempre falo aqui no canal, se você não faz uma alimentação equilibrada, não pratica atividade física, acaba sendo muito sedentário, está com excesso de peso, não vai ser tomar um chá de folha de mamão que vai reduzir a sua glicose, reduzir o seu peso, reduzir as suas taxas e assim por diante. Você precisa fazer a sua parte sempre. Então você tem que se alimentar bem, praticar atividade física, manter o seu corpo bem hidratado, tomar os medicamentos conforme o seu médico tenha prescrito, se ele tiver passado realmente, e adicionar o chá da folha de mamão para poder ajudar a potencializar o seu tratamento. Mas nunca substitua o seu tratamento atual medicamentoso pelos chás. Você está fazendo algo errado e isso não é interessante. Porém, você pode utilizar alguns chás para poder ajudar a melhorar ainda o seu tratamento. Inclusive, eu vou deixar na descrição desse vídeo e também nos cards que estão aqui ao lado na parte de cima, um vídeo onde eu falei a respeito de 5 chás que o diabético pode incluir na sua rotina para poder potencializar o tratamento, ou seja, deixar o tratamento mais interessante e assim ajudar a reduzir a glicose de uma maneira mais leve e que vai trazer cada vez mais saúde, tá ok? E essas foram as 3 perguntas que eu escolhi a dedo para falarmos de uma forma mais aprofundada aqui no canal. Se você quer ter uma pergunta respondida por mim, não deixe de me seguir lá no Instagram, o arroba está aqui embaixo, vai lá, me segue, eu solto uma caixinha de perguntas e as melhores perguntas eu trago aqui para o canal para podermos falar de uma maneira mais aprofundada, mais inteligente,
com exemplos, com dicas, e assim você continua aprendendo cada vez mais. Sem contar que a sua dúvida também vai ser a dúvida de outras pessoas e no final todo mundo sai ganhando em relação ao conhecimento e assim o tratamento acaba melhorando cada vez mais. Tá ok? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo, e se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de ativar as notificações e o principal, compartilhe esse vídeo com seu amigo que possa ter dúvidas a respeito do chá de folha de mamão, a respeito do sucrilho sem açúcar e assim por diante. E afinal, para você não custa nada compartilhar lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, pois dessa forma o canal continua crescendo, o YouTube entende que é um canal de relevância e assim a gente consegue alcançar cada vez mais pessoas, tá ok? Aqui ao lado vou deixar mais um super conteúdo, então não deixe de continuar maratonando aos vídeos do canal, aprendendo mais sobre diabetes, sobre como você pode controlar o seu tratamento e ganhar cada vez mais saúde, tá ok? Então nós iremos ficar por aqui, fiquem todos com Deus e até mais.